Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse vídeo, já compartilha. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E hoje vamos falar como se ter inteligência emocional. Você aí de casa, tá tendo inteligência emocional? E para estar falando aqui comigo, estou com ela, a doutora Nádia Guibor, ela que é psicanalista, mentora de mulheres. Nádia, gratidão por aceitar o nosso convite, por estar aqui no Natcast. Gente, a Nádia eu conheço aí, ó, desde quando eu vim para São Paulo. Fazia tempo que a gente não se reencontrava e estamos se reencontrando aqui hoje no podcast, né, Nádia? Isso aí, prazer é todo meu. Muito, muito feliz de te rever, viu? Sim. Parabéns pelo trabalho, pelos projetos que você tem desenvolvido. Obrigada. Não esperava menos de você, isso aí. Hoje a gente vai falar aqui, né, um pouco sobre inteligência emocional, que tanto o pessoal pede, porque a gente fala muito sobre dependência emocional, por que a gente é dependente emocional, mas como se ter inteligência emocional. E antes da gente entrar aí, né, no nosso tema, se apresente aí, pessoal de casa. A mulher tem um currículo gigante, a gente só faz aí, né, um chuto. Se apresente aí, Nádia, pro pessoal de casa. Então, Nádia Guibor, primeiro pelo nome, né? Nádia significa esperança em russo. E eu falo que a Rússia está me rodeando aí para alguns projetos bons, né? Mulheres, aguardem. E Gibor vem do hebraico El Gibor, que é um dos nomes de Jesus, né? Guerreiro provado e aprovado por Deus. E eu costumo falar valente, melhor valente, que é mais que vencedor. Sim. E Gidrão do meu marido, né? Que é descendente libanês, Dr. Daniel Gidrão, ele é cirurgião dentista. Eu vim para São Paulo em 2020, na verdade para Barueri, né? Alphaville, em 2020. Com o objetivo de trabalhar muito forte essa questão da inteligência emocional. Por formação, eu venho da área comercial, administração, fiz teologia, um pouco de filosofia, depois eu vi que não era bem minha praia, apesar de gostar muito, leio muito. E as outras formações que são extensas, né? Eu não paro de estudar, né? A psicologia e agora também perícia na área de grafologia, grafotécnica e também análise do rosto, ali, comportamental da pessoa. Então, já pelo formato do seu corpo, eu já sei sua dor existencial, também sei seus recursos. E se você falar um pouquinho mais sobre você comigo, eu vou saber também quais são suas crenças que te limitam. Sim. Ô, Nádia, e por que você, né, escolheu trabalhar com isso? A gente sempre tem uma história por que a gente quer trabalhar, ou às vezes a gente passa por alguma dor, ou veio lá da infância que você falou assim, não, eu quero trabalhar com pessoa, quero ajudar pessoas. Com certeza, na infância a gente carrega muitos traços, né? Traumas, muitas coisas que de fato marcam a nossa vida de forma intensa, seja ela com os pais, com o ambiente da escola ou com qualquer área que você conviva até os 9, 12 anos de idade, é fundamental, né, a formação do seu caráter ali e também a maneira que você pensa, a maneira que você quer ser visto, né, no mundo exterior. A gente cria essa barreira como se fosse um escudo, não é uma barreira assim, um escudo, eu quero me proteger de certas coisas. Sim. E com certeza eu tive meus traumas, meus desafios e acho que a primeira percepção que a gente tem que ter é o que é que está acontecendo comigo e por que eu estou passando por tantas coisas ou por todas essas coisas, né? Ou por que não estou desenvolvendo em outras coisas, outras áreas. E sim, quando eu decidi trabalhar nessa área foi para autodesenvolvimento, na verdade. Primeiro eu busquei o reforço, o refúgio, a minha percepção, a minha evolução, as minhas curas, né? E depois, quando eu vi que estava um mar aberto diante de mim, de muitas oportunidades, muitas possibilidades, e já que eu tinha um radarzinho, né, eu costumo falar que todo mundo tem um radarzinho aqui em cima na cabeça. Sim. E esse radarzinho, ele estava voltado ali para algumas pessoas próximas a mim, e eu começava a entender a dor de forma mais profunda daquela pessoa, a percepção mais profunda. E muitas vezes essas pessoas não conseguem ter essa percepção dessa dor ou do problema que ela está vivendo o tempo todo em círculos, andando em círculos. E aí eu comecei a trabalhar com pessoas próximas, né, assim, despretensiosa, trabalhando de forma meio que voluntária, e eu comecei a ver resultados nas amigas, nas pessoas próximas, em mentorias que eu fazia, discipulando ali algumas mulheres, e aquilo foi tomando corpo,
E eu fui apaixonando pelo processo, sempre gostei de trabalhar com pessoas, sempre fui muito comunicativa. Isso também era um impedimento, talvez, de avançar, porque às vezes não tinha ali alguns limites, não tinha algumas técnicas, né? Sim. E aos poucos eu fui vendo que era, acho que, uma missão, né? O Papa costuma falar que a sua dor tem a ver com... A sua missão tem a ver com a sua dor, né? Então, eu comecei, de fato, a entender que eu poderia ajudar mais pessoas. Agora, como ajudar essas pessoas se elas ainda não estão conscientes disso, né? É um desafio. E nos dias de hoje, nessa década, especificamente que a gente está vivendo, é mais ainda, né? Desafiador. É entender, é fazer com que o outro entenda que ele precisa, de fato, de ajuda ou de um certo acompanhamento, né? Eu acho que principalmente os homens, né? Eu acho que é os que mais relutam aí para buscar uma ajuda e às vezes deixa chegar no limite para realmente ir, né? Quando chega no limite, Sim. né? Porque às vezes ultrapassa esse limite e ele não percebeu, ou se percebeu, não quis se abrir. Acho que por isso que eu decidi trabalhar com mulheres, né? São mais de 24 anos trabalhando só com mulheres, tendo essa percepção só com elas. Passamos por desafios, porque a mulher, muitas vezes, ela tem a tendência de ser competitiva e ela talvez não abra tanto espaço para uma outra mulher, achando que essa outra mulher vai tomar muito brilho dela, né? Sim. A gente viveu esse processo, né? Em alguns momentos da nossa vida, com certeza, a gente sabe muito bem como é isso. Mas quando você começar a brilhantar a vida dessa pessoa e mostrar para ela que você não é uma ameaça, aí ela de fato vai entender e vai abrindo ali as portas. E se ela é ensinável, se ela tem humildade, né, o coração aberto para aprender, ela vai avançar muito mais. Sim. Ô, Nádia, e o que é... Você hoje, as pessoas têm inteligência emocional, né? Porque a gente vê aí as pessoas estão doentes muito emocionalmente. Então, o que é especificamente a inteligência emocional? É você não chorar? Tipo, aconteceu um negócio, eu não vou chorar por causa disso. Isso é inteligência emocional? Não, pelo contrário. O choro é o momento da mostra da sua vulnerabilidade, que mostra que, de fato, você precisa de ajuda. E eu costumo falar que o choro é um momento muito importante. Por quê? Porque ele desbrava a dor que está dentro. Então, quanto mais você retém esse choro, maior essa dor vai ficar. Por isso que eu sou chorona. Então, é duas, tá? Somos duas. Gente do céu, eu falo que nos últimos... Todo mundo me via assim, né? Forte, eu acho que a guerreira. Nos últimos tempos, depois que começou essa questão do autodesenvolvimento, de terapia, aí eu falo, será que eu parei de ser forte? Porque a gente chora, claro, né? Não é toda então, hora, mas eu sou uma pessoa que eu choro, né? Não é a ausência do choro, pelo contrário. A inteligência emocional, na verdade, é o reconhecimento dessa dor, desse processo que você está vivenciando, ou das circunstâncias que você está passando, que você vai passar, né? Um momento você está aqui, outro momento você está aqui, no outro você está lá embaixo. Então, não existe um equilíbrio. As pessoas falam, tem que ter um equilíbrio para você ter uma vida em paz. Não existe esse equilíbrio. No mundo que a gente está hoje... Não existe neutralidade, tá? Esse processo aí como eu vou falar uma palavra mais apropriada, ele é ilusão. Sim. Né? É um conto de fadas. Porque a inteligência emocional, ela serve para que você consiga dominar as circunstâncias, situações que você vai vivenciar no seu dia a dia. Então, nós temos circunstâncias em todas as áreas. Vamos colocar a primeira delas, na sua área, no contexto familiar, nas pessoas que você mais convive, pai, mãe, enquanto você ainda está solteiro, ou depois, quando você começa a ir para a escola. São os maiores desafios, né? Principalmente na adolescência. Nós vemos que tem muitos desafios com bullying, Sim. com críticas, com pertencimento, falta de identidade, né? Entender quem realmente é a pessoa nessa oscilação de hormônios que a adolescência passa. Depois entra na casa da área profissional. Olha, o que eu vou estudar, para que eu vou me formar, o que eu vou dedicar minha vida, e ali o contexto universitário e profissional pós-universidade, né? Que é você entender que você vai ter que conviver com pessoas completamente diferentes de você. Nossa. E na vida conjugal, que eu acho que é o maior desafio, né? Porque você é uma pessoa, Nath, você tem uma característica, você tem uma
uma fé diferente, eu costumo falar que você tem que escolher muito bem a pessoa que você vai relacionar, porque são pessoas completamente diferentes, de educação diferente, de casas diferentes, de culturas, crenças diferentes, nacionalidade, no meu caso, meu marido é descendente libanês. Então, assim, muitas coisas começaram a chocar, né? Quando a gente começou a conviver, mesmo, eu falo que eu casei velha, né? Eu casei com 39 anos, eu já tinha tido meus filhos, e aos 39 eu decidi juntar os trapos, né? Como dizia minha avó, juntar os paninhos com meu marido, como o bom goiano diz lá em Goiás. E foi um desafio, porque meu marido não teve mãe. Apesar dele me vir como uma esposa, a mulher, a companheira, lá no fundo, qual que era a tendência dele? Encontrei minha mãe, que eu nunca tive. Então, o meu posicionamento também teve que ser realmente firme nesse processo e mostrar e me colocar, porque a nossa tendência é também cuidar como mãe. Sim. Eu quero cuidar, eu quero ser amorosa, né? E uma coisa não está relacionada com a outra. Eu posso ser amorosa, eu devo ser, mas eu tenho que entender que eu seu tô papel, ali né? como esposa, não como mãe, né? Como companheira, não por trás e do lado. Né, que é uma visão realmente que muitas pessoas não têm. Então, em ter inteligência emocional, não tem um passe de mágica. Começa pelo autoconhecimento. Eu preciso entender quem eu sou, como eu reajo, e por que eu reajo de certa forma, e compreender o outro da melhor forma possível, de preferência sem julgamento. E o que é sem julgamento? Né? As pessoas confundem também, né? Fazendo um adendo aqui. O que é sem julgamento? Não significa que eu não vou avaliar. Sim. Porque hoje as pessoas, falando de forma religiosa ou pretensiosa, falam, não julga o outro. Mas tudo a gente tem que julgar. Julgar se vai ser bom para mim, julgar se é certo ou errado, julgar se eu posso ou não, se é para mim aquilo ou não. Tirar a intenção positiva daquela pessoa, por mais negativo que seja a ação dela. Sim. Tudo é um julgamento. Agora, apontar o dedo, criticar o julgamento nesse sentido, não. Porque a gente não sabe o dia da manhã. Hoje você está num nível, amanhã você está em outro, depois de amanhã você pode estar num não tão favorável assim, né? E a gente sabe que acontece isso, né? O tempo todo. Ô Nádia, então você fala que as pessoas, para ter inteligência emocional, é você saber lidar com o momento? É você saber lidar com as circunstâncias que você passa, sejam elas boas, ruins, alegres, tristes. Então, por isso a percepção de si é importante. Sim. Não é a mais importante, mas ela é fundamental. Por quê? Porque eu hoje, praticando isso há muitos anos, hoje eu percebo quando a pessoa fala algo, vou te dar um exemplo, tá? Quando a pessoa fala algo e você acha ruim. Se você achou ruim, o problema é com você, não é com ela. Olha que viu, interessante. Gente? A pessoa te falou algo e você achou ruim, o problema é com ela. Não é com a pessoa que te falou, é com você. Né? Não é com a pessoa que te falou. Então, eu costumo falar que nós somos espelhos uns dos outros. Se eu olho para você e falo assim, você... Vou te dar um exemplo bem chulo, tá? Sim. Que você é madura e curada. Você ficou horrível com esse cabelo loiro. Eu preferia você com o cabelo ruivo. Olha a tendência. Sim. E você tem problema de autoestima? Tem problema com identidade? Vai achar ruim? Nossa, não gostei da Nádia. Não gostei dela. Petulante. Nossa, irritante, arrogante. As palavras que você falar porque você achou ruim, na verdade, é o que você é. Sim. Então, eu sou seu espelho, seu melhor espelho. Então, quando a pessoa faz um elogio, a gente sente quando é verdade. E a gente sente quando não é verdade. E isso do espelho é muito real, né? Porque o outro, o que te incomoda? Por que aquilo tá te incomodando? E às vezes não é só a fala. Às vezes a pessoa não te fez nada e por que aquela pessoa a presença da pessoa às vezes te incomoda. O porquê? A luz, né? Mandela falava, faça com que o outro enxergue a luz dele. Porque se você fizer a luz dele brilhar, a sua luz brilhou, a luz dele vai brilhar, ele não vai te incomodar, porque ele descobriu a própria luz. Sim. O maior desafio das pessoas, do ser humano, não é... Ele não tem medo da própria sombra. Ele tem medo da luz dele. Então, quando eu sei quem eu sou essa pessoa, né? Então, as pessoas falam, nossa, Nádia, você tem uma presença, onde você chega é diferente, você brilha. Né? E eu já... Sabe o que é mesmo? Obrigada.
Sim. Mas não com petulância, reconhecendo a minha Reconhecer. identidade. E o contrário também acontece. Olha, poxa, você fez algo que não foi legal. É mesmo? Então eu tenho que me desculpar. Quero que você me perdoa. Não foi minha intenção. E aí eu já começo a me observar. Poxa, eu tenho que dar uma atenção nesse sentido aqui, porque eu acho que isso não foi legal. Não que eu queira ser politicamente correta e ética em todas as circunstâncias. A ética vai caber em todas as circunstâncias, mas o politicamente correto talvez não. Sim. O que é o politicamente correto? Eu vou ter que agradar todo mundo para todo mundo gostar de mim. Ou então, não sei, né, que se eu vou precisar da pessoa um dia. E daí aí fica na questão da pessoa boazinha, né? Sempre falando sim pro outro e nunca não. E pra nós, eu falo não pra mim, mas falo sim pro outro pra agradar. Para todo mundo. E você vê isso no reflexo da fala, no reflexo do formato do corpo dela, no reflexo dos comportamentos. Tudo mostra. Tudo mostra. Tá evidente. Eu falo, nosso corpo fala, né? Fala. A todo tempo. Ele fala, ele dá sinais. O tempo todo, o tempo todo. E aí, claro que a gente não vive, quando eu evito falar o que eu faço na profissão, quando eu estou numa roda de conversa, principalmente com as mulheres. Porque daí vai falar, já vou pedir pra Nádia, faz uma análise de mim. Não, quando fala isso, eu acho ótimo. O problema é quando fala assim, nossa, então você já me analisou tudo. Aí eu, pra não deixar a pessoa sem graça, eu falo, é verdade, eu te analisei, mas o que você tem medo? Sim. Qual é o seu medo? Porque as pessoas têm medo do julgamento, elas sentem culpa o tempo todo. Ou elas estão em dívida com alguém, ou elas precisam fazer algo para se satisfazerem, mas elas não sabem disso. Então, o equilíbrio emocional, ou inteligência emocional, o equilíbrio não existe. A inteligência emocional, ela tende a fazer o quê? Te dá uma pausa, né? Uma pausa no estresse, na ansiedade, e você evolui. E quando a pessoa não tem uma inteligência emocional? Ela sofre, né? Dói. Hoje a gente estava no almoço com um clube Rotary, né? Lá em Alphaville, e o psicólogo palestrou e ele falou sobre essa tríade, a tríade da doença emocional, da mente. Ela começa primeiro com uma ansiedade, depois ela sai ali para um processo de estresse e que vira uma síndrome de burnout. Sim. Que é o quê? É o esgotamento mental, que gera uma dor profunda e paralisa a pessoa. Ela dá por exemplo, vamos colocar aqui de forma, dá um surto e o cérebro, apaga. Ele não consegue. Aí entra a síndrome do pensamento acelerado, entra um processo de outras síndromes que vão embolorando ali, emaranhando no seu cérebro e você fica incapaz de realizar outras coisas. Então, para ter equilíbrio emocional e inteligência emocional, você precisa primeiro se conhecer e se perceber. Por que isso me incomodou tanto? Eu estou fazendo parte aqui do movimento, mas por que aquela ação que eu estou desenvolvendo, um projeto que eu estou querendo fazer, nada está dando certo, aquilo vai me dando um estresse e eu fico nervosa. Então, eu tenho que me perceber. Então, qual que é o motivo? Então, a gente tem um guia, né? O guia maior está dentro de nós, é só consultar. Começa a fazer perguntas e começa a ter disposição para ouvir as respostas. Que nem sempre vão ser as que você quer. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou fazer um autoconhecimento, vou fazer uma terapia, vou buscar um profissional, só que acha que o profissional vai falar aquilo que ele quer ouvir. Vai dar solução a todas as soluções para os problemas dele. Não. É importante a terapia, eu falo que é fundamental. Inclusive, todo terapeuta precisa de um terapeuta. Sim. Né? Nós temos dados aí grandiosos, né, de suicídios, inclusive entre os terapeutas e psicólogos. Por quê? Porque não reconhecem o seu limite. Não reconhecem que precisam também de ajuda. Porque quer ajudar todo mundo, quer abraçar, mas você também precisa de ajuda, porque a gente sabe a carga que um terapeuta, um psicólogo, psiquiatra, que recebe do paciente que vai lá. Imagine quantas histórias que você... A gente tem as ferramentas para blindagem, sim. Porém, é aquilo que eu estou falando, né? Para você chegar numa síndrome de burnout, por exemplo, um esgotamento mental, você chegou no limite de estresse, do limite que o seu corpo não aguenta. Tem leis que você não pode ignorar. Ultrapassar, né? Não pode ignorar. Então, a lei do descanso, a lei física do seu corpo, o cuidado e o tratamento que você dá para ele,
O mental é o principal. E na era que nós vivemos, onde tudo é instantâneo, nossa, vamos fazer aqui. Não, vou mostrar. Tudo é instantâneo, tem que ser agora, rápido. É um desafio. Né? Dr. Drauzio Varela falou uns 15 anos atrás, numa série do Fantástico, que na década de 2020, 2030 seriam os maiores desafios dentro da área da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise. As maiores doenças mentais estariam nessa década. E nós já somos o primeiro país no mundo com problemas de depressão e ansiedade. Primeiro, você tem noção do que é isso? É o primeiro. Terceiro em síndrome de burnout. Mundo. É um dado muito alarmante. Isso sem contar crianças e tudo, que é uma cadeia, né? O pai que passa pro filho, a mãe que passa pro filho. E fora o pessoal que não busca, né, ajuda. Isso mesmo, ele falou dados, a Organização Mundial da Saúde falou dados de gente que tem ali um CID, né? Tem um diagnóstico. E quem não tem um diagnóstico? Quem não foi ao médico? Quem não foi ao psiquiatra? Quem não diagnosticou? Quem não admitiu esse diagnóstico? Quem não percebeu? Entende? Então, é alarmante. Né? A profissão que mais vai crescer nos últimos anos, daqui para frente, e, com certeza é essa profissão, né, da ajuda mental. Né? Já vem crescendo muito, né? Principalmente, eu acho que depois da pandemia, né, que teve. E eu falo que às vezes a gente fica doente também até do próprio celular, das notícias que a gente vê. Exatamente. Por isso, o instantâneo tá ali o tempo todo, correndo o tempo todo. Quando você encontra alguém que fala assim, você pergunta pra pessoa, você ficou sabendo da notícia hoje? Não. Nossa, não assiste TV? Eu, graças a Deus, eu não assisto TV. Eu não tenho TV em casa há 7 anos. Sim. Televisão mesmo não tem há 7 anos. Mas como que você fica informada das notícias? Uai, quais notícias? Depende. Quais notícias você quer se informar? Boas ou ruins? Você é o que come. Você é o que come no corpo, você é o que come na mente, você é o que come no espírito. Então, dentro do Novamente Mulher, por exemplo, que é uma imersão que eu faço de 3 dias, de alto impacto emocional, de cura mesmo transformacional para a mulher, eu trabalho essas 3 esferas, corpo, alma e espírito. É claro que tudo é uma conscientização. Você querer fazer algo para mudar e aplicar isso é uma outra história. É uma outra história. Mas eu costumo falar assim, nenhuma semente plantada vai ser em vão se a terra for fértil. Uma hora ela vai germinar e ela vai frutificar. E é isso que você falou, da importância da pessoa também querer sair. Não adianta, às vezes, ela ir lá, fazer um autoconhecimento, fazer uma terapia, só que ela mesmo não se ajudar, né? Exato, tem que ter essa consciência, ela desejar essa mudança. Que é o que você falou, que os homens normalmente não têm esse desejo. E eu costumo falar que não é só um desejo. Sim. Ele tem o desejo, mas às vezes não tem iniciativa. Talvez por vergonha, talvez por achar que tem que ser forte o tempo todo, e realmente tem que ser o provedor, o protetor. Porém, não impede dele buscar ajuda e se desenvolver, evoluir também e se curar. Sim. Porque ele também tem os seus traumas. Você acha que assim, os homens eles têm medo de olhar? Ou o que faz assim a pessoa não procurar realmente? Será que é o medo? Não quero olhar, quero deixar? Também, não ser vulnerável, né? Não se tornar vulnerável. Talvez o medo também de voltar em traumas que ele prefere esquecer. Todos nós somos assim, a gente tem coisas que a gente não quer lembrar. Eu lido, por exemplo, com mulheres que passam por abusos, e para você curar esse processo, você tem que voltar no processo. Na maioria das vezes, elas não querem. Né? Então, o trabalho, de fato, para identificar outras fontes mais profundas, às vezes é ter que tocar naquela ferida. E às vezes você já cicatrizou, ela já está com a marca ali, você já olha, dói um pouquinho, então você evita de olhar, eu não quero voltar para aquele ambiente. Mas uma coisa que muitas pessoas não conhecem é que isso já está lá no inconsciente. E a sua vida está girando em torno daquilo. Sim. Então, se você não resolver, você não vai se fechar um ciclo, você não vai... E aí vai vir doenças físicas, além das emocionais. Sim. Que a gente chama de muitas psicossomáticas, mas muitas são reais. Muitas vêm com câncer, com problemas graves, tumores e assim por diante. Sim, a gente falou, né, da questão da inteligência, como ela pode influenciar do lado ruim. E agora, se uma pessoa ela tem uma inteligência emocional, como ela pode influenciar no dia a dia e também, né, no lado pessoal e no lado do trabalho?
Imagina, vou fazer aqui uma alegoria, né? Imagina você se tivesse asas e pudesse voar. Te impediria de fazer isso? Não. Você saía voando como uma águia, o mais alto que você pudesse, para vir todas as belezas que estão abaixo de você. E mais, você se sentiria empoderado. Eu posso, porque eu estou tendo uma visão holográfica, ou seja, quando eu estou aqui atrás dessa caneca, eu vejo aqui a frase que está aqui: para ter sucesso, o seu desejo de sucesso deve ser maior do que o medo do fracasso, Natiele de Lima. Agora, quando eu olho aqui, eu vejo, poxa, se eu vir aqui, eu consigo só vir até aqui, eu tenho a dúvida, eu vou para cá ou eu vou para cá? Para direita ou para esquerda? Mas se eu vejo aqui, nossa, eu posso ir para lá, então deixa eu ir para lá. Então, imagina uma pessoa livre, uma pessoa leve, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa mais tranquila, uma pessoa saudável em todas as esferas, né? E uma pessoa próspera, uma pessoa rica. E a riqueza aqui, eu estou falando muito mais além de dinheiro, sim, de bens, né? A gente está falando de realmente ter paz, justiça e alegria. E consegue ter 100% inteligência emocional ou não? Bingo! Quem me dera, amigo, se pudesse ter 100%, acredito que nós não vamos chegar, porque 100% é perfeição, né? Porque o outro fala assim, você fala que você tem inteligência emocional porque você não passou por isso. Porque garanto, se você passasse, você não ia ter. Deixa eu te perguntar, você calça que número? 36. Eu calço 34. O meu sapato serviria em você? Não. Por que eu quero que a sua dor seja igual à minha? Sim. Não tem como. Então, eu não tenho como mensurar o que eu posso fazer. Por isso que é uma evolução. Eu posso compreender você, e eu ouço isso muito no consultório, né? Até quebrar o gelo daquela pessoa, porque ela falou exatamente essa frase que você disse, porque você não sabe, você não passa o que eu passo. É a posição de vítima o tempo todo. Ó céus, ó vida, coitada de mim, ninguém me ajuda, né? E ela não avança. Mas, por outro lado, se eu consigo mostrar para ela que, de fato, eu reconheço, entendo que a dor é dela e que, de fato, eu não vou ter como mensurar o que ela está sentindo, porque a maneira como ela sente é diferente da maneira como eu sinto. Eu já cheguei a ouvir, até recentemente, que, como eu tenho a fama de ser general, né? General, já cheguei a ouvir que eu sou fria, não tenho sentimentos. Dentro de casa. Você não tem sentimentos. Você não sabe como eu estou me sentindo. Realmente, eu não sei, porque é você que está sentindo. Não significa que eu não compreenda. Não significa que eu não consiga te ajudar. Entende? Por isso tem que ter a consciência de que é um processo que você vai ter que passar, mas que você não precisa passar sozinho. E isso é importante, né? Porque às vezes fala assim, eu acho que tem gente que fala assim, mas eu já tô com 50 anos, eu não tenho mais jeito, não resolve. Já fica no automático, né? É o velho ditado, né? Pau que nasce torto, nunca se endireita, né? Ou eu nasci assim, síndrome da Gabriela, vou morrer assim, né? E eu não acredito nessa. Por isso que eu tô falando, aquilo que você come, aquilo que você fala, você tem o que declara. Então, como você imagina em sua alma, você já é. Provérbios 23 já dizia, 23:7 já fala sobre isso. Se eu consigo imaginar que eu tenho sucesso, eu posso ter sucesso, eu fecho os meus olhos, já imagino aquilo que eu quero, como eu quero, e quem vai estar perto de mim, daqui a pouco você chega lá. A Kelly passou por isso. Ela contando a história dela, ela falou... Eu não tinha noção de como eu estaria lá diante da Assembleia Legislativa, com os deputados, juízes, magistrados, falando sobre o meu tema, que, por sinal, é muito importante, né? Sobre narcisismo. Sim, a gente fala muito aqui. Isso. E aí, ela fechou os olhos e se viu. Passou um tempo, ela estava onde? Onde ela viu. Porque, como imagina em sua alma, assim é. E se eu declaro, isso toma mais força. E se eu escrevo, eu decreto. E por que as pessoas às vezes não acreditam nisso? Fala assim, isso é besteira, eu vou ficar imaginando. Eu ouvi isso da minha mãe o tempo inteiro. Eu escuto isso de muita gente. A minha mãe, né,
25 anos, 30 anos atrás, quando eu estava nesse processo de descoberta, e foi muito difícil, porque quando vem de uma autoridade emocional como um pai e mãe, é mais difícil você superar. Sim. Então, ela falava, tudo que você faz não dá certo. Nossa, mas tudo que você faz dá errado. Olha só. E quando você ouve isso repetidamente, aquilo se torna uma verdade. Por isso que eu creio novamente, mulher, de fazer novo e de fazer de novo e ter uma nova mente. Porque eu preciso, de fato, alimentar com palavras, com escrita, com declaração e com a mentalidade o tempo todo aquilo que, de fato, eu quero ressignificar. Na PNL a gente usa isso. Então, eu ressignifico. Ok, até aqui, até 25 anos atrás, por exemplo, eu ouvi isso o tempo inteiro. Tudo que você faz não dá certo, tudo que você faz dá errado. Sim. Além de falar uma primeira fase, ainda reforçava com a segunda, né? E aquilo ficou muito enraizado. E, de fato, eu me pegava e me via o tempo todo fazendo muitas coisas e nada dava certo. E mudou isso hoje? Sim. Mudou. Porém, a lembrança vem? Vem. Como é que eu faço para vencer ela? Ressignificando. Como? Olhando para o alvo que eu quero chegar. Onde eu quero chegar? Qual é o ponto que eu quero ver? O que eu quero de fato acreditar? E é um exercício. Assim como você faz todos os dias quando você acorda, você não escova os dentes? Sim. Sua mãe não ensinou desde pequeno? Você não lembra que todo dia ela falava, menino, vai escovar o dente. Escovar o dente depois que comeu. Antes de dormir, escovar o dente. Não é? Então, a mesma coisa é com suas palavras. E tudo que você traz para sua mente, você gerou uma nova mentalidade, ressignificou. Para ela se tornar uma verdade, você precisa agora declarar. Eu declaro. Quanto mais eu declaro, eu tenho um sentimento. Então, primeiro, são 3 funções da alma. Primeiro, nos pensamentos, eu vou inserir, eu vou ler aquilo que eu quero, nossa, essa frase é uma verdade. Nossa, de fato é isso. Eu vou estar em ambiente com pessoas que fazem e vivem isso. Então, eu estou alimentando a minha mente. Daqui a pouco eu estou falando. E conforme eu falo, eu vou sentindo. As emoções vão sendo trocadas. E aí, depois que você sentiu, né, a Elaine Uris costuma falar que você emotizou o processo, aí a sua ação vai de encontro àquilo que você fez primeiro aqui, lá atrás. E aí você começa a acreditar que, de fato, é possível. Mas não significa que você não vai lembrar o tempo inteiro daquelas frases que te mataram. Eu acho que eu lembro todos os dias, né? A gente... Agora, você permite aquilo te afetar? Na hora, assim, parece que afeta, só que eu já venho, né? O meu pensamento, opa, preciso sair dessa energia, preciso sair disso, preciso fazer. Porque e se não eu não declarar. Fazer, não declarar, porque agora elas são pensamentos vagos, longínquos, relances. Aí, se você, eu costumo falar, é a murmuração, né? É o povo que voltou pro Egito, queria voltar pro Egito. Que saiu do Egito, estava no deserto, queria voltar pro Egito. Não, mas pelo menos a gente tinha comida lá no Egito. A gente não estava aqui para morrer nesse deserto. Eu estive em Dubai ano passado e, de fato, o deserto é quente. É muito quente. Agora, você imagina andar 40 anos naquela época que não existia o conforto que nós temos hoje. Você tem que arrumar a tenda, desfazer tenda, montar a tenda, desfazer tenda, montar a tenda. Faz a fogueira para fazer a comida. Imagina. O povo tinha muito motivo para reclamar. Sim. E hoje nós temos também, porque quando não é instantâneo, você começa a reclamar. E é tudo que é fácil, né? As pessoas hoje em dia reclamam. Agora. Quero agora. Quero agora, se for agora não serve. Por isso, as síndromes estão aumentando. Aí chega o esgotamento. E se é uma pessoa que tem esse quadro clínico, né? Essa patologia de ó céus, ó vida, de vítima, ela vai intensificar e vivenciar todo esse processo e nunca vai avançar. Dentro dos 9 padrões comportamentais, que é o que eu falo muito na imersão, nós vamos diluir ali cada comportamento e você vai conhecer todos. Ah, por que você não fala só o meu? Você vive sozinho numa bolha? Não. Você precisa relacionar. Tudo tá com base no relacionamento, nas conexões, naquilo que você entrega para o outro, naquilo que você recebe do outro. E a tendência nos dias que nós estamos vivendo hoje é o individualismo. É eu me conectar com um aparelho, um robozinho, e ficar ali o tempo todo.
Então, pós-pandemia, eu trabalhei muito. Acho que foi a época que eu mais trabalhei foi no momento de pandemia. Eu começava a atender 7 horas da manhã, parava 11 horas da noite. Tamanha necessidade que tinham as pessoas de terapia. Mas e aí? Eu comecei a olhar para mim. Falei, poxa, eu levanto para ir ao banheiro e uma vez, 2 vezes no dia no máximo e como em 15 minutos na mesa ainda do trabalho. Não, Sim. peraí, eu tenho que dar uma pausa, senão eu não vou aguentar. E aí, quem vai cuidar de mim? Quem vai cuidar de mim? E a maioria das pessoas que têm problemas emocionais hoje, elas estão voltando os seus olhos para o outro e nunca para si. Por quê? Porque tem a dor do abandono. E essa questão da inteligência emocional que você falou no início é um processo, né? Às vezes a pessoa acha que vai passar ali, vou fazer um curso, uma imersão, e que eu vou sair de lá com as soluções. Você sai 3 dias, lá em cima, né? Você só abriu, Depois já... só abriu a porta e subiu o primeiro degrau. Sim. Só subiu o primeiro degrau. Essa conscientização ela é importante, é um processo. Você vai subir um degrau, vai se perceber. O primeiro passo é você se perceber. Eu lembro que eu desenvolvia o marketing multinível há alguns anos atrás e a minha presidente era israelense. Era não, ela tá viva, né? É israelense ainda. Hoje ela voltou para Israel, a Gabi. E ela pagou terapia para mim 2 anos. Você acha que eu dei valor na terapia? Eu fui porque eu falava assim, não, a pessoa pagou, eu tenho que ir, né? Mas você acha que eu dei valor? Eu fazia, mas assim, aquele senso crítico, né? Então eu sei o que meu paciente pensa. Sim. Quando ele tá ali. Mas 2 anos depois, eu comecei a ver os frutos. E às vezes até também a pessoa fala assim, mas eu tô 6 meses na terapia, tem gente que tá 3 meses, tá melhor do que eu. É o processo. É a entrega de cada um. É cada um. É a entrega de cada um, decisão de cada um. As dores também, cada um tem. Na primeira sessão, eu consigo ver e dar uma análise muito prévia da pessoa de tudo aquilo que a gente pode trabalhar. E dependendo até o tempo que a gente vai levar para isso. Porém, eu tenho que ter a resposta dela e saber se ela está disposta. Né? Então, a primeira pergunta, de 0 a 10, quanto você tem disposição de ir até o fim com esse processo e, de fato, buscar aquilo que você veio buscar? 4. Eu tenho demitido pacientes, eu não tenho atendido pessoas assim. Sim. Porque gastar energia. E o tanto de pessoa que desiste, né? Chegou no nível de consciência. Porque você não quer atender, vai negar atendimento? Não, não é negar atendimento. É não jogar pérolas aos porcos, né? Sim. É realmente esperar o tempo dela. Eu sempre me coloco à disposição, olha, então quando você decidir, não estou falando para você ter 10, 100, eu estou 100% comprometido, porque ninguém nunca tá? Mas pelo menos 7, 7,5, 8, né, por cento comprometido, 80 ali para 10, aí já dá pra gente poder desenvolver e fazer um trabalho lindo. E outra, cada sessão você tem uma descoberta incrível para o novo e para um renovo e você vai vendo suas sombras, né? Você vai eliminando o que não precisa, vai tirando os pianos das costas. E aí a pessoa fala assim, nossa, eu tô até me sentindo mais leve. Porque você vai olhando para aquilo, você vai acolhendo. Foi como tinha que ser, como que a gente pode mudar agora? E muitas vezes eu já tive pacientes que, tipo assim, na 4ª, na 5ª sessão, onde começa a pesar um pouco, né, o processo, e que você realmente, eu sei onde eu tenho que trabalhar no paciente. Sim. Mesmo que ele não queira, eu tô vendo, mas aí deu abertura, eu começo a trabalhar. Imagina você quer abrir a ferida. É desconfortável, né? Aí quando você abre, e aí você fala, ok, nós chegamos ao final dessa sessão, agora nós temos algo a fazer. O que você vai fazer? O que você sugere de fazer para resolver esse problema? Isso. Mas às vezes ela fala da boca para fora, passa 2, 3 semanas, ela não volta na terapia. Por quê? Porque não fez aquilo que ela se propôs fazer. Porque, de repente, saiu da sala da terapia e a ficha caiu. Nossa, eu vou fazer isso mesmo? Não, acho que eu não vou fazer isso. Sim. Eu não tenho coragem. Não, o que fulano vai pensar? Mas se eu fizer isso, vai achar o que de mim? Não sei. Então, até cair a ficha. Então, tem que confiar no processo. Sim. Né? Ainda que você já saiba que aquele é o problema. Não, vou ter que fazer isso de novo. Vai. Faça de novo. Eu costumo falar assim, tudo que eu trago para o meu consultório, para o meu paciente, ou para os meus treinamentos, eu passei primeiro. Para ter realidade. O que eu estou te falando, de fato, foi o que eu vivi.
É claro que tem muitos traumas que eu não vivi, Sim. mas as ferramentas que eu utilizo, praticamente todas eu experimentei. Sim. Praticamente todas. Então, vai dar certo. Eu só falo, confia, vai dar certo. Legal. Entra, mergulha, emerge. Sim. Entendeu? Antes de encerrar aqui, Mas quero já. agradecer aos nossos patrocinadores, a Vanessa, da Veja Personalizados, que faz as nossas canecas. Eu já quero, viu? Lindas. Quero agradecer ao Felipe, da Reis Marcas e Patente, a Bia, da Clínica Esplendor Oficial de Alphaville, e a Kellen Souza Boutique. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente, dentro sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Em nossas mãos. Nádia, antes de encerrar, fala aí pro pessoal de casa onde te encontra, né, suas redes sociais, se quiser deixar aí alguma mensagem pro público que está nos assistindo. Eu já deixei algumas mensagens, né? Mas eu quero falar que para me achar no Instagram, pode mandar um direct, Nádia Guibor Oficial, G-U-I-B-O-R, Oficial Guibor. E a mensagem que eu quero deixar é que você continue buscando aquilo que você quer encontrar para que você evolua o tempo todo. Não tenha medo daquilo que você quer deixar para trás. Sim. E encerrar os ciclos. Não procrastine. Evite paralisar no tempo. E cuide do seu corpo, da sua alma, do seu espírito com uma nova mentalidade. Novamente. Ah, legal. Nádia, quero agradecer, né, por você estar aqui no Natcast, falar sobre esse tema, né, inteligência emocional aí, que a gente vê que todo mundo precisa, né? Todo mundo. Todo mundo. E se você chegou até o final desse podcast e ainda não curtiu o nosso conteúdo, já curte, comenta, já compartilha aí com todo mundo que você acha que precisa ver esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Eu te espero no próximo Natcast.